Este vídeo faz parte do material de apoio às atividades remotas da disciplina Lógica Matemática e hoje nós falaremos sobre formas normais e conjuntos adequados de conectivos. Primeira parte, formas normais. Começaríamos levantando um problema. Dado uma tabela de verdade arbitrária, existe alguma fórmula φ com aquela tabela? Nós vimos que toda fórmula possui uma tabela de verdade e que duas fórmulas diferentes podem possuir a mesma tabela. Mas será que toda tabela corresponde a alguma fórmula ou existe alguma tabela sem fórmula correspondente? A resposta à pergunta do slide anterior é sim. Toda tabela possui alguma fórmula correspondente. Provaremos tal fato mostrando como se constrói uma fórmula correspondente a uma tabela dada. Antes, vejamos uma abreviação que vai deixar nossa notação muito mais leve. E notações mais leves ajudam bastante. Escrevemos φ ou ψ ou gama ao invés de φ ou ψ ou gama. E assim sucessivamente para fórmulas maiores. φ ou ψ ou gama ou delta ao invés de φ ou ψ ou gama ou delta. E da mesma forma nós fazemos, aqui nós temos a disjunção, o ou, e a mesma coisa nós fazemos para a conjunção, para o e. Ao invés de escrevermos φ e ψ e gama, nós escrevemos φ e ψ e gama. Nós escrevemos φ e ψ e gama ao invés de φ e ψ e gama. Isso aqui deixa a notação muito mais leve. E essa abreviação, ou melhor, essas abreviações, são convenientes pelo fato de a disjunção, o ou, e a conjunção, o e, serem comutativas e associativas, como nós vimos lá atrás. Uma expressão desse tipo não é uma fórmula porque ela é ambígua. É preciso que haja parênteses indicando como a fórmula foi montada. No entanto, independentemente de como a fórmula tenha sido montada, sua tabela será a mesma. Por isso, a notação é conveniente. Então, não importa como nós coloquemos os parênteses, não importa se é um... Vamos pegar aqui. Se é um φ ou ψ, ou gama, ou o delta e θ, ou seja, nós pusemos, por exemplo, parênteses aqui, depois abrimos parênteses aqui, fechamos aqui, abrimos aqui e fechamos aqui, ou se nós fizemos diferente, né? Abrimos aqui, fechamos aqui, abrimos aqui, fechamos aqui, e abrimos aqui, fechamos aqui, por exemplo. Não importa, essas fórmulas vão ter a mesma tabela. Então, não importa como nós montemos essa fórmula, nós vamos ter fórmulas equivalentes. Então, essa forma de escrever aqui, essa notação, ela é bastante conveniente. Então, observe que no caso aqui da disjunção, essa fórmula aqui vai ser verdadeira somente se pelo menos uma das partes da disjunção for verdadeira. Pelo menos uma. Não importa como os parênteses estejam montados. E nessa fórmula aqui? Essa fórmula aqui ela vai ser verdadeira somente se todas as partes da conjunção, isso aqui é uma conjunção de fórmulas, é uma e outra, e outra, e outra, e outra. Se todas as partes da conjunção forem verdadeiras. Muito bem. Tabelas com apenas uma linha verdadeira. A observação que nós acabamos de fazer sugere uma maneira de obter uma fórmula verdadeira em apenas uma linha da tabela. A ideia, naturalmente, é usar a conjunção. Como assim? Observem que aqui nós temos uma tabela que tem apenas uma linha verdadeira. Então, nós queremos uma fórmula que tenha exatamente essa tabela. Então, nós queremos uma fórmula que seja verdadeira apenas nesta valoração.
E que valoração é essa? Essa valoração é P falsa, Q verdadeira, R falsa e S verdadeira. Então, observem primeiramente o seguinte. Nós temos quantas variáveis proposicionais? Nós temos 4. Se nós temos 4 propriedades, 4 variáveis proposicionais, 4 sentenças elementares, quantas linhas nós vamos ter na tabela? Nós vamos ter 2 elevado a 4, nós vamos ter 16. Então, olha só que tabela grande. E aqui nós temos uma tabela, então, com 16 linhas, então ela contempla todas as valorações possíveis, tá certo? Porque cada linha da tabela é uma valoração possível, e se nós temos, então, 4 proposições elementares, 4 variáveis proposicionais, nós temos 16 possibilidades para elas. E uma vez estabelecido o valor de verdade para as variáveis proposicionais, nós temos o valor de verdade estabelecido para qualquer fórmula. E nós queremos uma fórmula com essa tabela aqui. Então, a fórmula que nós queremos, ela é verdadeira apenas nessa valoração aqui. Apenas quando P é falsa, Q é verdadeira, R é falsa e S é verdadeira. Acontece que P ser falsa é equivalente a não P ser verdadeira. E R ser falsa é equivalente a não R ser verdadeira. Então, observem essa fórmula aqui. Não P, E, Q, E, não R, E, S. Quando essa fórmula aqui é verdadeira? Ela é verdadeira nessa valoração? É. Porque nessa valoração nós temos P falsa, portanto não P verdadeira, Q verdadeira, R falsa, portanto não R verdadeira, S verdadeira. Então, esta fórmula aqui é verdadeira nessa valoração. Então, nessa linha aqui, ela é verdadeira. Será que ela atende? Será que ela pode ser verdadeira em alguma outra valoração? A resposta é não. Vejam bem, para essa fórmula aqui ser verdadeira, é necessário que não P seja verdadeira. Se não P não for falsa, essa fórmula aqui é falsa. Então, é necessário que não P seja verdadeiro, portanto, é necessário que P seja falsa. Então, observem aqui, todas essas valorações aqui estão descartadas. Em todas essas linhas aqui, a fórmula é falsa, porque P teria que ser falsa. Então, nós já descartamos todas essas linhas aqui. Para essa fórmula ser verdadeira, Q tem que ser verdadeira. Então, nós já eliminamos todas essas valorações aqui, todas essas linhas da tabela. Então, em princípio, a fórmula só pode ser verdadeira nessas 4 valorações aqui, nessas 4 linhas da tabela. Mas, continuando, é necessário também que não R seja verdadeira, ou seja, que R seja falsa. Então, nós também descartamos essas 2 linhas. Então, em princípio, nós só podemos ter a fórmula verdadeira nessas 2 linhas. Acontece que também é necessário que S seja verdadeira. Então, nós descartamos essa linha aqui onde S é falsa. Então, sobrou quem? Sobrou apenas essa linha. Então, nós conseguimos uma fórmula que é verdadeira em apenas uma linha. Então, nós já sabemos, quando nos é dada uma tabela que tem apenas uma linha verdadeira, nós já sabemos como obter uma fórmula que é verdadeira apenas naquela linha. Então, é uma fórmula que corresponde exatamente àquela tabela. Muito bem. Vamos estender o nosso raciocínio. Disjunção de 2 fórmulas. Se Vφ é o conjunto das valorações que verificam φ e Vψ é o conjunto das valorações que verificam ψ,
Então, o conjunto das valorações que verificam φ ou ψ é a união desses dois conjuntos. É Vφ união com Vψ. O que isso aqui está dizendo é o seguinte: se uma fórmula é verdadeira num conjunto de linhas e outra fórmula é verdadeira em outro conjunto de linhas, a disjunção delas, uma ou a outra, é verdadeira em todas as linhas em que φ é verdadeira e que ψ é verdadeira. Se φ for verdadeira, φ ou ψ é verdadeira. Se ψ for verdadeira, φ ou ψ é verdadeira. Então a φ ou ψ vai ser válida, vai ser verdadeira em todas as linhas da tabela onde φ é verdadeira e em todas as linhas da tabela onde ψ é verdadeira. Então, o conjunto das linhas que tornam φ ou ψ verdadeiro é a união dos dois conjuntos, das linhas que tornam φ verdadeira e ψ verdadeira. Isso nos dá uma dica de como obter uma fórmula que seja verdadeira para duas valorações, ou seja, em duas linhas da tabela. Basta pegar uma fórmula verdadeira em cada uma delas e fazer a disjunção delas, uma ou a outra. E assim por diante. Dado uma tabela, verificamos em quais linhas a fórmula deve ser verdadeira. Montamos uma fórmula para cada linha e fazemos a disjunção delas. Então, essa é a nossa estratégia. Então, agora nós vamos fazer um exemplo. Nós vamos pegar uma tabela, aqui novamente uma tabela com 16 linhas, nós temos 4 variáveis proposicionais, e nós queremos uma fórmula que tenha exatamente esta tabela. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos olhar para as linhas onde a fórmula φ, a fórmula que nós desejamos encontrar, e ela não é única, né? Mas nós queremos encontrar uma fórmula φ. Então, nós vamos ver em que linhas nós desejamos que essa fórmula φ seja verdadeira. Então, não é a primeira, não é a segunda, a terceira sim. Nós desejamos que ela seja verdadeira nesta linha aqui. Então, essas duas nós desprezamos aqui da nossa consideração e vamos olhar para a terceira, onde nós queremos que a φ seja verdadeira. Então, essa linha corresponde a qual valoração? Corresponde a P verdadeira, Q verdadeira, R falsa, ou seja, não R verdadeira, e S verdadeira. Então, qual seria uma fórmula verdadeira nesta valoração e apenas nesta valoração? Verdadeira apenas nesta linha da tabela. Seria, então, P, E, Q, E, não R, E, S. Encontramos essa daqui de baixo. Encontramos uma fórmula, então, verdadeira, verificada, apenas nesta valoração aqui da terceira linha. Agora nós vamos olhar para as outras linhas. Onde mais nós queremos que ela seja verdadeira? Nós queremos que ela seja verdadeira nessa linha aqui também, que corresponde a qual valoração? P verdadeira, Q falsa, R verdadeira, S falsa. Então, qual seria uma fórmula verdadeira somente nesta valoração? Seria P, E não Q, E, R, E não S. E continuamos fazendo assim. E nessa valoração? P, E não Q, E não R, E, S. E nessa valoração? Aqui também é verdadeira, nós queremos que a fórmula seja verdadeira. P, E não Q, E não R, E não S. Aí, vamos para cá. Não P, E Q, E R, E não S. Agora vamos para cá. Não P, E não Q, E R, E S. Vamos para as duas últimas. Não P, E não Q, E não R, E S. E vamos para a última. Não P, E não Q, E não R, E não S. Então, nós conseguimos
nós conseguimos fórmulas que são verdadeiras. Uma fórmula que é verdadeira apenas nesta linha, outra apenas nesta, outra apenas nesta, apenas nessa, apenas nessa, apenas nessa e apenas nessa. Agora nós vamos fazer o quê? A disjunção dela. Uma ou a outra, 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 ou a outra. Então, esta fórmula aqui é verdadeira apenas nesta linha. Esta apenas nesta, apenas nesta, apenas nesta. Então, esta, ou esta, ou esta, ou esta é verdadeira em qual? Nessas daqui. E falsa nas outras. Então, nós continuamos. Ou esta, que é verdadeira apenas nesta linha, ou esta, que é verdadeira apenas nesta linha, ou esta, que é verdadeira apenas nesta linha, ou esta, que é verdadeira apenas nesta linha. Então, eu sugiro que vocês parem o vídeo e confiram direitinho. Então, essa é a nossa estratégia. Dessa maneira, nós conseguimos obter fórmulas que sejam verdadeiras exatamente nas linhas que nós queremos. Então, está resolvido o nosso problema. Dado uma tabela, agora nós sabemos encontrar uma fórmula que seja verdadeira, que tenha exatamente aquela tabela. Então, que seja verdadeira exatamente nas valorações que correspondem às valorações onde a fórmula é verdadeira na tabela. E uma fórmula que foi montada desta maneira como nós sugerimos, nós dizemos que ela está na forma normal disjuntiva. Então, a forma normal disjuntiva, ela é uma disjunção de conjunções, porque ela é uma disjunção de fórmulas. Ela é disjunção desta fórmula com esta, com esta, com esta, com esta, etc. Acontece que cada uma dessas fórmulas aqui dentro é uma conjunção. Ela tem o conectivo E aqui dentro. Então, ela é uma disjunção, uma coisa ou outra, ou outra, ou outra, de conjunções. Não é única a fórmula que vai nos dar essa tabela, mas esta aqui é a fórmula que nos dá essa tabela na forma normal disjuntiva. Existe apenas uma fórmula na forma normal disjuntiva que tem exatamente essa tabela. Muito bem. Agora nós vamos olhar para o problema de uma maneira inversa. Imagina que agora nós queremos não uma tabela com apenas uma linha verdadeira, mas com apenas uma linha falsa. Tá, uma alternativa que nós temos é fazer uma fórmula que seja verdadeira apenas nesta linha e falsa nas outras e fazer a negação dela. Então, essa é uma possibilidade. Agora, outra possibilidade, vamos usar o mesmo raciocínio, né? Fazer o mesmo raciocínio das formas normais disjuntivas. E ali nós usamos conjunção. Nós fizemos uma coisa e outra, e outra, e outra. Agora nós vamos fazer diferente. Nós vamos usar a disjunção. Então imagine, eu quero uma fórmula que seja falsa apenas nesta linha. Então, olhem para essa fórmula aqui. Para ela ser falsa, né? Para ela ser verdadeira, uma das quatro coisas tem que acontecer. O P ser verdadeiro, ou não Q ser verdadeiro, ou R ser verdadeiro, ou não S ser verdadeiro. Então, para ela não acontecer, essas quatro coisas aqui não podem acontecer ao mesmo tempo. Então, para isso aqui ser falso, o P tem que ser. O P não pode ser verdadeiro, ou seja, o P tem que ser falso. O não Q não pode ser verdadeiro, ou seja, o não Q tem que ser falso, o que significa que o Q tem que ser verdadeiro. O R não pode ser verdadeiro, ou seja, R tem que ser falso. E não S não pode ser verdadeiro, ou seja, não S tem que ser falso, ou seja, S tem que ser verdadeira. Então,
essa aqui é a única valoração que torna essa fórmula aqui falsa. É a única. Em qualquer outra valoração, alguma dessas coisas aqui vai ser satisfeita. Ou P vai ser satisfeito, ou não Q vai ser satisfeito, ou R vai ser satisfeito, ou não S vai ser satisfeito. Então, essa aqui é a única linha da tabela que não cumpre nenhuma das 4 condições necessárias para tornar essa fórmula aqui verdadeira. Então, essa fórmula aqui ela é falsa apenas nesta linha. A conjunção de duas fórmulas. Então, se Vφ é o conjunto das valorações que verificam φ e Vψ é o conjunto das valorações que verificam ψ, então o conjunto das valorações que verificam φ e ψ é a interseção dos dois conjuntos de valoração. Então, são as valorações que tornam as duas verdadeiras ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Se eu tenho uma forma normal disjuntiva, o que é que eu faço? Eu pego uma fórmula que seja falsa apenas nesta linha, depois uma que seja falsa apenas nessa linha, essa eu pulo, porque é verdadeira, então eu vou olhar todas as linhas em que eu quero que a fórmula seja falsa. Então, eu pego uma fórmula falsa apenas nessa linha, outra falsa apenas nessa linha, outra falsa apenas nessa linha, apenas nessa e assim por diante. E depois eu faço o quê? A conjunção delas. Uma é a outra, é a outra. Porque se essa fórmula aqui é falsa apenas nessa linha, e essa aqui é falsa apenas nessa linha, essa daqui, a conjunção dela, vai ser falsa exatamente onde? Nas duas. E verdadeira nas outras. Acontece que essa daqui é falsa apenas nesta linha. Então, a conjunção dessas três vai ser falsa nessas 3 linhas. E assim por diante. Então, nós achamos outra maneira de encontrar uma fórmula como nós queremos. Então, nós poderíamos, para encontrar uma fórmula com essa tabela aqui, nós podemos olhar para todas as linhas que são verdadeiras, pegar então uma fórmula que é verdadeira em cada uma dessas linhas e fazer a disjunção delas, uma ou a outra ou a outra ou a outra. A segunda alternativa é olhar para todas as linhas em que ela é falsa, encontrar uma fórmula falsa para cada uma dessas linhas, que seja falsa em cada uma delas e somente naquela, e depois fazer a conjunção delas, uma ou é a outra, é a outra, é a outra, é a outra. Então, quando nós fazemos isso, nós encontramos uma fórmula que está na forma normal conjuntiva. Então, para cada tabela, nós temos uma única forma que está na forma normal conjuntiva. Nós temos uma única fórmula na forma normal disjuntiva e uma única na forma normal conjuntiva. Agora, nós temos uma relação entre as formas normais, a forma normal conjuntiva e a forma normal disjuntiva. Então, vamos pegar aqui uma fórmula na forma normal disjuntiva. O que acontece se nós negarmos essa fórmula? Vai acontecer o seguinte. Nós vamos usar aqui o quê? De Morgan. Então, nós temos uma negação que está negando o parêntese todo. Essa negação aqui está negando tudo, está negando o bloco inteiro. O que nós fazemos? Nós negamos cada parte do bloco e aqui nós invertemos os conectivos aqui de fora. Então, nós temos aqui a negação da primeira, ou segunda, ou terceira, etc., até a última. E nós vamos ter o quê? Então, a negação da primeira, ou segunda, ou terceira, etc.,
nós vamos passar a ter o quê? A negação da primeira e a negação da segunda e a negação da terceira, etc. E a negação da última. Isso aplicando De Morgan. Agora, De Morgan de novo, em cada um desses parênteses. O que vai acontecer? Então, nós temos uma negação fora do parênteses, negando todo mundo. Então, nós vamos vamos trazer essa negação para dentro, mudando os conectivos. Então, nós vamos ter não a primeira e não a segunda e não a terceira, etc. Isso em cada um dos blocos. Então, o resultado foi o quê? Foi uma fórmula na forma normal disjuntiva. Então, se eu quero eu tenho uma tabela e eu quero uma fórmula na forma normal conjuntiva, uma possibilidade que eu tenho é o quê? Montar uma fórmula na forma normal disjuntiva da negação daquela tabela. Aí eu nego essa fórmula, aplico o De Morgan e eu vou obter a tabela que eu queria na forma normal conjuntiva. E da mesma forma, se eu quiser uma fórmula na forma normal conjuntiva para uma determinada tabela, o que eu faço? Eu nego a tabela, quer dizer, eu pego a tabela trocando as veracidades e falsidades ali, monto uma fórmula na forma normal conjuntiva e nego essa fórmula. Aí eu aplico o De Morgan e chego a uma fórmula na forma normal disjuntiva. E esse é um problema que em geral, é interessante. É um problema que interessa, em particular, muito pessoal que mexe com eletrônica, que mexe com circuitos. Então, às vezes você quer montar um circuito que funcione de uma determinada maneira. Funcionar de uma determinada maneira é ter uma determinada tabela. Então, a maneira de verificar, né, de encontrar um circuito que funcione de uma determinada maneira é justamente procurar uma fórmula na forma normal conjuntiva ou disjuntiva. Circuitos têm a ver com fórmulas. Mas isso foi só uma digressão. Agora vamos para a segunda parte. Vamos falar de conjuntos adequados de conectivos. Então, um conjunto C de conectivos é um conjunto adequado de conectivos quando, dado uma tabela de verdade arbitrária, existe alguma fórmula φ formada apenas com os conectivos em C que tem aquela tabela. Então, nós fizemos uma assinatura, uma linguagem com uma assinatura que tem 3 conectivos. A negação, a disjunção, a conjunção, tem 4. E a implicação. O que nós vimos aqui é que esses 3 conectivos juntos são suficientes para montar, para ter uma fórmula com qualquer tabela. Nós não precisamos da implicação. Nós temos, com esses 3 conectivos, dado uma tabela, usando apenas esses 3 conectivos, nós conseguimos montar uma fórmula que tenha exatamente aquela tabela. Então, esse conjunto aqui de conectivos, ele é um conjunto adequado de conectivos. Então, vamos olhar. Será que nós ainda poderíamos ter um conjunto menor ainda? Então, vamos considerar essas equivalências aqui. Isso aqui vem de De Morgan. Né? De Morgan nos dá que não φ ou ψ é não φ e não ψ. Então, eu fiz a negação, neguei aqui 2 vezes. Então, nós temos o quê? Nós temos que φ ou ψ é equivalente a não φ e não ψ. Da mesma forma, isso aqui também sai de De Morgan. Φ e ψ é equivalente a não φ ou não ψ.
E φ ou psi é não φ implica psi, como nós vimos. E também φ e psi é equivalente a não φ implica não psi. Então, vocês podem verificar isso aqui aplicando o De Morgan de novo, ou jogando numa tabela. Então, eu vou deixar a verificação para quem quiser fazer. Mas o interessante aqui é o seguinte. Nós vimos que nós podemos montar apenas com aqueles 3 conectivos, negação, disjunção e conjunção, nós podemos montar todas as tabelas. Agora, observem essa equivalência aqui. Essa equivalência nos ensina a montar uma fórmula que tem disjunção usando conjunção. Então, tudo aquilo que nós podemos montar que use uma conjunção, nós podemos ter uma fórmula equivalente que não usa conjunção. Perdão, a disjunção, que usa só a conjunção. E da mesma forma, aqui, se nós temos uma fórmula que usa a conjunção, nós podemos substituir essa fórmula por uma que não usa disjunção, que usa apenas conjunção. Como? Onde nós temos uma conjunção, uma coisa do tipo φ e psi, nós substituímos por uma coisa desse tipo. Nós podemos ficar com uma coisa maior, com uma fórmula mais complicada, mas ela vai ter a mesma tabela. Então isso nos diz o quê? Que o conjunto negação e disjunção e o conjunto negação e conjunção também são conjuntos adequados de conectivos. Por quê? Eu pego uma fórmula na forma normal conjuntiva, e aí onde eu tenho ou, onde eu tenho a disjunção, eu substituo por uma coisa desse tipo. Então eu consigo onde eu tenho a conjunção, eu substituo por uma coisa desse tipo. Então eu fico só com disjunção. Então eu posso prescindir então da conjunção. Montar as fórmulas só com negação e disjunção, só com não e ou. E da mesma forma, eu posso prescindir da disjunção e usar só a negação e a conjunção. Novamente substituindo aonde apareceu o ou, onde apareceu a disjunção, apareceu o ou, eu substituo por isso daqui. E essas duas equivalências aqui mostram que nós poderíamos fazer, ao invés de fazer com negação e disjunção ou com negação e conjunção, nós poderíamos fazer com negação e implicação. Novamente, nós fazemos o quê? Pegamos uma fórmula na forma normal conjuntiva ou disjuntiva, não importa, e onde aparece um ou, uma disjunção, nós substituímos por uma coisa dessa forma. Onde aparece um e, uma disjunção, nós substituímos por uma coisa dessa forma. No final, nós vamos ter uma fórmula equivalente, ou seja, uma fórmula com a mesma tabela, que não tem nem conjunção e nem disjunção e nem conjunção, que tem apenas negação e implicação. Então, negação e implicação também é um conjunto adequado de conectivos. Definindo um conectivo a partir de outros conectivos. Quando construímos o cálculo proposicional, foi usada uma assinatura com 4 conectivos: negação, disjunção, conjunção e implicação. Esses conectivos foram definidos através de tabelas, que foram montadas de modo que os conectivos tivessem correspondência com a nossa linguagem cotidiana. É natural que a nossa prática eventualmente precise de outros conectivos que correspondam a algum uso da nossa linguagem. Como cada conectivo corresponde a uma tabela e os nossos conectivos primários podem montar qualquer tabela,
temos que qualquer conectivo pode ser definido a partir dos conectivos primitivos. O exemplo mais clássico é da dupla implicação. Então, aqui nós temos φ, C e somente C, psi. Isso equivale a φ implica psi e psi implica φ. Na tabela desse conectivo, φ e psi têm sempre o mesmo valor de verdade. Ou ambas são verdadeiras ou ambas são falsas. Observe que a definição foi feita usando um sinal de igualdade e não de equivalência. De fato, essas duas fórmulas não são equivalentes, elas são a mesma. A primeira é uma abreviação da segunda. Esse conectivo aqui não faz parte da nossa assinatura. Ele é simplesmente um conectivo de abreviação. Assinaturas mais enxutas. Dentro da linha do que nós acabamos de discutir, o cálculo proposicional pode ser feito com base em assinaturas mais enxutas. De fato, podemos tomar qualquer conectivo adequado, conjunto adequado de conectivos como primitivo e definir os outros a partir desses. Então, nós poderíamos tomar aqui a negação e disjunção como conectivos primários. E aí nós poderíamos definir a conjunção a partir da negação e da disjunção. Então, nós teríamos que φ e psi seria a abreviação de não aqui por parêntese todo, de não φ ou não psi. E nós teríamos que φ implica psi, seria uma abreviação para não φ ou psi. Então, nós definiríamos esses conectivos aqui como conectivos secundários, conectivos definidos. E esses aqui seriam conectivos primários. Então, observem aqui novamente que nós não usamos uma equivalência aqui, o sinal de equivalência, usamos o sinal de igualdade. Porque, de fato, isso aqui é uma abreviação disso. Então, esta fórmula é a mesma fórmula. Ela é esta fórmula, ela não é equivalente a esta fórmula. Quando nós temos uma assinatura envolvendo todos esses conectivos, então, negação, disjunção, conjunção, implicação, então nós podemos definir que essas duas fórmulas aqui, podemos escrever que essas duas fórmulas aqui são equivalentes. Elas são fórmulas que têm a mesma tabela, mas são fórmulas diferentes. Agora, do momento em que a conjunção não está na minha assinatura, não está na assinatura que nós escolhemos, eu não posso dizer que esta fórmula é equivalente a esta, porque, na verdade, isso aqui não é um conectivo primário. Então, nós dizemos que isso aqui é igual a isso, porque isso aqui é uma abreviação disso. E da mesma forma, nós poderíamos tomar uma assinatura só com a negação e a conjunção e uma assinatura só com a negação e a implicação. Então, vejamos aqui, por exemplo, que se nós tomássemos a negação e a implicação, nós teríamos que φ ou psi é uma abreviação de não φ implica psi. Não é equivalente, porque a disjunção não está na assinatura. Se estivesse na assinatura, seriam fórmulas diferentes. Então, seriam fórmulas equivalentes, mas não iguais no sentido de que não seriam a mesma. Igualdade em matemática significa ser a mesma coisa. Então, isto é igual a isso, significa isto é a mesma coisa que isto. E a conjunção seria não φ implica não psi. Então, nós teríamos esses dois conectivos como primários e poderíamos definir esses conectivos aqui como conectivos auxiliares. Assinatura clássica sem a negação. Então, a pergunta natural que nós podemos fazer agora é o seguinte: tudo bem, nós podemos usar a negação em um desses conectivos aqui. Só a negação em mais um desses. Então, nós podemos prescindir de dois conectivos desses aqui quaisquer. Podemos prescindir aqui da conjunção e da disjunção e da conjunção,
da disjunção e da implicação, da conjunção e da implicação, podemos prescindir de 2 deles. Mas, pelo que nós vimos ali atrás, todas as assinaturas que nós pegamos tinham a negação. Então, será que nós podemos prescindir da negação? Podemos fazer uma assinatura aqui que não tenha negação? Tenha, por exemplo, a disjunção, a conjunção e a implicação? Nós vamos ver que não. Se φ é uma fórmula envolvendo apenas uma proposição elementar P e os conectivos ou E implica, então toda valoração que verifica P também verifica φ. Então, de fato, se eu tenho, por exemplo, P ou P, se o P for verdadeiro, então P ou P é verdadeiro. Se o P for verdadeiro, então P e P é verdadeiro. P implica P é verdadeiro se o P for verdadeiro. E dessa maneira, qualquer fórmula que nós construirmos vai ser verdadeira quando P for verdadeiro. Então, nós não conseguimos montar a negação. Nós não conseguimos montar nenhuma fórmula usando só P como proposição elementar e somente esses conectivos aqui. Nós não conseguimos montar nenhuma fórmula que seja falsa quando P for verdadeira. Então, nós não conseguimos montar a negação, nós não conseguimos montar um não P, usando apenas esses conectivos aqui. Então, consequentemente, a negação não pode ser definida a partir dos outros conectivos. E esse conjunto aqui, disjunção, conjunção e implicação, não é um conjunto adequado de conectivos. Então, nós não poderíamos fazer uma assinatura usando estes outros conectivos aqui sem a negação. Agora, uma pergunta natural. Será que pode existir uma assinatura, não com aqueles mesmos conectivos, mas com algum outro conectivo mais enxuta ainda? Nós vimos que com 2 conectivos nós podemos construir todos os conectivos, nós podemos construir todas as tabelas. Mas será que existe um conectivo que sozinho consiga construir todas as tabelas? Vamos começar a procurar por esses conectivos. Então, eu estou dando aqui a tabela de 2 conectivos chamados conectivos de Sheffer. O conectivo de Sheffer positivo e o conectivo de Sheffer negativo. Esses conectivos eles vão ser candidatos a esse conectivo único, a esse conectivo que sozinho conseguiria fazer todas as tabelas. Então, vamos analisar quem seriam se nós fôssemos procurar candidatos a esses conectivos, a um conectivo que consegue fazer tudo, vamos ver quem poderia ser. Esse conectivo ele teria que produzir a negação. Então, nós já vimos que um conectivo do tipo ou implica ou E, ele não consegue montar a negação. Por quê? Porque eu tenho um φ ou psi, um φ e psi, um φ implica psi, verdadeiro quando φ e o psi forem verdadeiros. Então, eu vou ter que mudar isso. O meu candidato a conectivo que faz tudo sozinho, que monta todas as tabelas sozinho, ele vai ter que ser do tipo VVF. Com 2 entradas verdadeiras, ele vai ter que me dar uma saída falsa. E com uma discussão bastante parecida com aquela, nós podemos ver que ele também vai ter que me dar para 2 entradas falsas a saída verdadeira. E como nós queremos montar conectivos que são simétricos, esse conectivo vai ser simétrico também. Então, necessariamente, esse conectivo tem que nos dar aqui na primeira linha. Verdadeiro, verdadeiro, ele tem que ser falso. Falso, falso, ele tem que ser verdadeiro. E as outras linhas, ele tem que ser simétrico nas outras linhas. Então, o que ele me dá para VF, ele tem que me dar para FV. Então, eu tenho VF dando verdadeiro e FV dando verdadeiro também, ou eu tenho as duas dando falsa, VF dando falsa, FV dando falsa. Então, esse aqui, se eu tiver conectivos binários,
que me deem todas as tabelas. Os dois candidatos a conectivos são esses dois aqui. Então vamos ver que de fato eles nos dão todas as tabelas. Então primeiro, esse conectivo aqui ele tem que conseguir montar a negação. E ele de fato monta a negação. Quem seria a negação de φ? Bastaria eu pegar aqui φ, Scheffer, φ. Certo? Tá? Quem seria a negação? Se eu pegar aqui φ, Scheffer, φ, o que é que vai acontecer? Vai me dar... se o φ for verdadeiro, eu vou ter verdadeiro, verdadeiro, falso. Então, se o φ for verdadeiro, φ, Scheffer, φ vai ser falso. E se o φ for falso, eu vou ter falso, falso dando verdadeiro. Então, eu vou ter φ, Scheffer, φ dando verdadeiro. Então, conseguimos montar a negação com o conectivo positivo de Scheffer. Muito bem. Agora, nós precisamos montar outro dos conectivos, outro qualquer dos conectivos, ou a disjunção, ou a conjunção, ou a implicação, porque nós já vimos que se nós montarmos a negação e mais um deles, nós conseguimos montar todos os outros, conseguimos definir todas as tabelas. Então, basta mostrar que o conectivo de Scheffer consegue fabricar a negação e consegue fabricar um dos outros três conectivos, que estará provado que ele consegue fabricar todos os conectivos. Então, agora vamos observar aqui o seguinte. A tabela aqui do conectivo de Scheffer positivo, ela é exatamente o inverso da tabela da conjunção, do E, porque o E nos dá verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. O resto, as outras linhas, ele nos dá falso. Então, observe que a tabela do conectivo de Scheffer positivo ela é exatamente a negação aqui da tabela da disjunção. Então para obter uma tabela da disjunção, basta negar a tabela do conectivo de Scheffer. Então, se nós queremos aqui um φ e ψ, nós vamos pegar um φ Scheffer ψ e vamos negar o φ Scheffer ψ. E como é que a gente nega esse φ Scheffer ψ? A gente simplesmente repete, faz duas vezes. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ter que φ Scheffer φ dá essa tabela aqui. Agora, o φ Scheffer φ, Scheffer, φ Scheffer φ, φ Scheffer ψ, aqui deu até um trava-língua, né? Vai ser exatamente a negação dessa tabela aqui. E como nós conseguimos montar dois conectivos, a negação e a disjunção, nós sabemos que nós conseguimos montar qualquer outro conectivo. Então, só para efeito de ilustração, vamos ver como nós montamos os outros conectivos. Nós podemos montar a conjunção dessa maneira aqui. φ ou ψ é isso tudo daqui. E φ implica ψ é isso daqui. Então, nós poderíamos ter usado uma assinatura apenas com o conectivo de Scheffer positivo. E nós conseguiríamos definir o cálculo proposicional apenas com esse conectivo de Scheffer positivo. Isso é de uma elegância absoluta. Muito elegante. Imagina só, um conectivo só e nós conseguimos montar todas as tabelas, conseguimos montar todas as fórmulas que nos interessam. Por que nós não fazemos isso? Por dois motivos. Primeiro, porque aqueles conectivos que nós definimos, eles nos trazem a intuição daquilo que nós usamos na linguagem. O conectivo de Scheffer, ele não tem nada análogo da nossa linguagem. Ele não corresponde a nada que a nossa linguagem cotidiana peça, que a nossa intuição conheça. E o segundo motivo é que as fórmulas ficariam gigantescas. Então, imagina, se um φ ou ψ ficou desse tamanho aqui, imagina como ficariam fórmulas mais complexas. Então, definitivamente, não é conveniente definir um cálculo proposicional com um conectivo somente com o conectivo de Scheffer. Mas é possível,
né? E isso, do ponto de vista teórico, é extremamente elegante. E o conectivo de Sheffer negativo, ele também poderia? Também poderia. Então, observe que a negação ficaria da mesma forma, né? Porque a tabela dele na primeira e na última linha é a mesma. E aqui nós vamos observar que, ao invés esse conectivo positivo, a tabela dele é exatamente a negação da tabela da conjunção. Esse aqui tem a tabela que é exatamente a negação da tabela da disjunção, é exatamente a negação da tabela do ou. O ou ele é verdadeiro, 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 falso. Aqui é falso, 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 verdadeiro. Então, analogamente, como é que vai ficar o φ ou psi? Ele vai ficar o φ Sheffer negativo psi, que dá essa tabela, e para negar essa tabela eu faço a fórmula que me dá essa tabela, que é φ Sheffer negativo psi, Sheffer negativo com ela mesmo, φ Sheffer negativo psi. Então isso nega essa tabela. Portanto, os conectivos de Sheffer, o conjunto formado apenas pelo conectivo de Sheffer positivo ou apenas pelo conectivo de Sheffer negativo, esses dois conjuntos aqui são conjuntos adequados de conectivos. Então, eu agradeço a atenção de vocês e desejo um ótimo estudo.